Nós vamos ver nesse tópico o recurso de design da sua apresentação, das suas telas. O PowerPoint, no início de configuração desse curso, eu selecionei uma apresentação em branco. Então, ele me traz efetivamente uma apresentação em branco, onde aqui durante os tópicos do curso a gente foi inserindo elementos nessa apresentação. Você já deve ter visto diversas apresentações bonitas, com fundos configurados, com degradês, enfim, com diversas configurações de design, de layout, com uma aparência extremamente profissional, algumas extremamente profissional, outras muitas vezes de gosto que não caberia muito naquela determinada apresentação, mas, enfim, o PowerPoint tem um recurso de design onde você vai aplicar toda uma configuração de layout na sua apresentação para você deixar de ter simplesmente como se fosse aqui essa folha de papel com seus elementos aplicados sobre ela. Como é que a gente acessa essa parte de layout? Eu venho aqui no menu Design e o PowerPoint me sugere uma série de configurações padronizadas que ele chama de temas. Então, dentre cada temas, então aqui o menu Design nós temos essa primeira área, que é a parte de temas, que são os temas sugeridos pelo PowerPoint. A segunda parte, que ele chama de variantes, ou seja, dependendo do tema selecionado, ele te mostra variações sobre aquele tema. Então, por exemplo, nós vamos mais para frente selecionar esse tema azul e ele vai mostrar aqui, você pode ter ele em azul, em verde, em amarelo, enfim. Então, são as variantes daquele tema. Essas são as principais configurações. E aqui a gente ainda pode personalizar o tamanho do slide ou formatar o plano de fundo. Para vocês visualizarem como é que fica o design de uma apresentação, vamos selecionar, por exemplo, esse que ele chama de fatia. Simplesmente passei o mouse em cima, então não cliquei ainda, estou passando o mouse em cima, o PowerPoint já me dá um preview de como é que esse design fica. Passo o mouse em cima, então ele já traz toda uma pré-configuração, ou seja, nós temos aqui um fundo com azulado, com degradê, com algumas linhas. Ele me formatou aqui fonte, me formatou inclusive elementos que estavam em azul, ele converteu a cor para poder aparecer no fundo azul. Então ele tem uma série de padronizações já pré-configuradas para você aplicar na sua apresentação e ter um layout, uma cara mais bonita, um design mais interessante. Então aqui você tem diversos exemplos de configuração, além desses que ele mostra aqui, você pode navegar na setinha para baixo ou pode visualizar todos, ele tem aqui diversos temas. Você também pode procurar temas. Se eu clicar aqui em procurar temas, então a gente pode baixar temas na internet. Você tem diversos sites, inclusive na própria Microsoft, no site da Microsoft, você consegue baixar novos temas, salva na sua máquina e abre aqui como um arquivo de temas do Office, documentos com tema. Vou cancelar, então eu vou selecionar aqui aquele padrão azul, clico em cima dele. Reparem que ao clicar aqui, ele já aplicou a todos os meus slides. Então, agora eu tenho todos os meus slides já com o tema selecionado. E conforme eu mencionei, eu tenho também as variantes desse tema. Então, basta eu passar o mouse em cima, ele já converteu para verde, vermelho, alaranjado, enfim. E aí eu tenho aqui todas as variantes, que podem ter diversas variantes. Ele traz aqui diversas configurações, onde você pode configurar as fontes, os efeitos, enfim, todo o detalhamento do seu tema selecionado. Então, deixo selecionado esse tema. A gente tem aqui todas as apresentações dessa mesma forma. Vou clicar aqui no modo de apresentação apenas para a gente visualizar e ver se você acompanhou os tópicos anteriores, onde a gente tinha sem aplicação do tema. Você consegue perceber bem a diferença da qualidade de apresentação quando você aplica um determinado tema, como é que você pode tornar essa apresentação cada vez mais profissional e cada vez mais bem elaborada. Da mesma forma, as transições que foram apresentadas, todas elas funcionam, todas as configurações. Parece que ele alterou, você viu que ele altera inclusive o layout, traz o título para baixo, enfim, é toda uma configuração pré-determinada
de layout, de apresentação e de cores do seu arquivo, da sua apresentação do PowerPoint. Feito isso, definida toda a apresentação, eu quero te mostrar um recurso também muito importante do PowerPoint, muito utilizado, que é o recurso de impressão. Então, a gente tem a apresentação feita, eu vou salvar a apresentação, eu quero imprimir essa apresentação. Eu quero na minha reunião, na minha palestra, eu quero gerar um documento também que, por exemplo, os meus usuários ou as pessoas que vão participar levem para casa essa apresentação impressa. Como é que a gente pode fazer para imprimir isso? Clico aqui no menu Arquivo e vou selecionar Imprimir. Aqui a gente entra numa área de configuração de impressão, que a gente tem diversos recursos. Então, o PowerPoint já me traz aqui um preview de como é que essa apresentação vai ser impressa. Aí, este preview vai depender da sua impressora selecionada. Então, aqui você tem quais impressoras você tem no seu computador. Aqui você tem algumas configurações de impressão. Então, aqui no momento ele está imprimir todos os slides. Então, ele traz aqui um preview do meu slide, do meu primeiro slide. Reparem que ele traz toda a configuração, mas ele não traz o plano de fundo na impressão. Isso serve para você economizar papel. Então, essa é a configuração inicial dele. Economizar tinta, enfim, você tem uma impressão pré-determinada por padrão. Aqui você navega entre os slides para você visualizar todos os slides, como é que será a impressão. E aí você tem aqui a configuração, imprimir todos os slides, imprimir somente a seleção, então ele vai imprimir somente o slide que eu estava quando eu dei o comando imprimir. Você pode imprimir o slide atual, então a seleção, na verdade, eu posso selecionar um objeto do slide, ele vai imprimir somente aquele objeto. Imprimir o slide atual, ele vai imprimir somente aquele slide que eu estava no momento. Intervalo personalizado, eu posso falar, olha, eu quero imprimir o slide 1, o 2 e o 3. Então, ele vai para imprimir somente esses slides. Para separar, eu utilizo ponto e vírgula, 1, 2 e 3. Se eu sair do campo, ele vai trazer aqui para mim slide 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Ele não trouxe o slide 4, porque eu determinei que eu quero imprimir apenas o 1, o 2 e o 3. Eu posso falar que eu quero, por exemplo, o 1, o 3 e o 4. Por exemplo, somente o 1 e o 4. Saio do campo, ele traz aqui que ele vai imprimir dois slides, o 1 e o que seria o slide 4. Então, aqui você pode dizer quais slides você quer imprimir e eu posso dizer para ele que eu quero imprimir, por exemplo, esse ícone é um ícone de ajuda. Se você tiver dúvida ou esquecer como é que faz, basta passar o mouse em cima e ele te dá a configuração. Eu quero imprimir, por exemplo, do 1 ao 3, eu clico em 1, traço 3, ele vai imprimir do 1 ao 3. Então, aqui eu dou o intervalo de slides. Então, vou selecionar todos os slides. Aqui, como é que eu quero imprimir isso? Eu quero um slide em página inteira, eu quero que ele me traga o slide mais anotação, eu quero que ele me traga 2 slides por página. Então, aqui você vai dizer como é que você quer configurar a sua impressão. Aqui, a impressão de um lado, se você tem uma impressora que pode imprimir em 2 lados, você configura dessa forma. Aqui, se você for imprimir mais de uma cópia, então aqui em cima a gente determina quantas cópias a gente quer. Como é que você quer? Por exemplo, se eu quiser 2 cópias, ele vai imprimir primeiro a página 1, depois a página 2, depois a página 3, aí ele volta a imprimir novamente a página 1, 2 e 3. Ou não, eu posso imprimir todas as páginas 1 primeiro, depois todas as páginas 2, depois todas as páginas 3. Então, aqui você diz como é que você quer que ele agrupe a sua impressão. A orientação, se é formato retrato ou paisagem, então se ele vai imprimir dessa forma o papel deitado ou o papel de pé. E se você quer em escala de cinza, em preto branco puro ou em colorido. Então, aqui ele vai mostrar o meu slide, dependendo da impressora que você tiver selecionada, em cores, e aí ele imprime efetivamente o meu plano de fundo. Então, aqui você vai selecionar como é que você quer que ele imprima a sua apresentação. Feito toda essa configuração, basta clicar no imprimir e você vai enviar então a sua apresentação para a impressora.